Olá, pessoal. Professor Sarto, Ciências Forenses. Hoje nós vamos falar de tipos de morte. Nós vamos escolher uma questão para tratar desse assunto, né? Como sempre, uma questão do concurso, que vai servir para que vocês façam uma reflexão sobre um assunto muito importante da tanatologia forense. Então, a gente vai procurar ser o mais útil possível. Vamos começar com a questão. Depois a gente sai comentando. Essa questão, me salvo engano, é da FUNESP. Diz o seguinte, para escrivão de polícia de Minas Gerais. Mulher comete tentativa de autoextermínio por ingestão de pesticidas. Por isso ficou internada durante 1 mês antes do óbito, o qual se deu do próprio hospital onde fora atendida desde o início. O óbito se deu por infecção generalizada, decorrente de complicações da internação prolongada. Nesse caso, o corpo... Aí vem o item A, diz o seguinte: deverá ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, pois a morte foi natural, ou seja, infecção generalizada. Está sob a posse do poder público, o qual tem esse direito em qualquer tempo, devendo ser necropsiado por peritos oficiais ou ad hoc. Pertence à família a qual decidirá se irá inumar ou cremar. Se impõe a análise de autoridade do judiciário para autorizar ou cancelar a necessidade de necrópsia tipo clínica. Então, a gente vai comentar isso, mas antes nós vamos falar sobre tipos de morte e quais são as suas classificações. Os tipos de morte que a gente comumente trabalha são as mortes naturais, mortes súbitas, mortes violentas, mortes fetais, maternais, catastróficas e presumida, ok? Basicamente são essas mortes que a gente vai classificar. O que é uma morte natural? É aquela causada por um agente patológico. É que resulta da alteração orgânica ou perturbação funcional do próprio indivíduo, provocada por agentes naturais, inclusive os patogênicos, sem a intervenção de fatores mecânicos em sua produção. Ela não tem vestígio de violência, não tem nenhum tipo de suspeita de violência. É afastada a violência de sua suspeita, então é uma morte natural, ok? A morte súbita é aquela morte imprevista. O indivíduo está bem, aparente estado de saúde perfeito, né? O jogador de futebol, um grande exemplo disso, está jogando alegre, satisfeito, cara bem fisicamente, de repente, pimba, morre. Ele não está esperando uma morte imprevista, morte instantânea e sem previsão, sem causa manifesta. Muitas vezes você faz uma necrópsia do cidadão desse, é uma necrópsia branca, não apresenta nenhum sinal, mesmo que apresente uma morte súbita, porque aparentemente estava em bom estado de saúde. Essa morte ela pode ser agônica também, súbita agônica. Quando a pessoa acontece isso, por exemplo, está bem, de repente passa mal, vai ao hospital, mas não morre, fica sofrendo, né, das complicações desse mal súbito, né? A morte violenta, que é o objeto da medicina legal, da tanatologia forense, é aquela que tem como causa determinante a ação abrupta e intensa, ou continuada e persistente, de um agente mecânico, físico ou químico sobre o organismo. E as causas conhecidas são as causas externas, né? A causa jurídica da morte. Quais são elas? O homicídio, o suicídio ou o acidente. Morte suspeita, vai para o IML fazer necrópsia? Sim, vai. A morte suspeita para que se possa elucidar se houve violência ou não. O caso do putrefeito também vai para o IML? Vai também, porque é impossível. A putrefação, ela obstrui a visualização imediata para se afastar a violência ou não. Então, ela tem que ser feita a necrópsia pelo IML, ok? Vamos para frente. A morte fetal. Essa morte
de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez. São os natimortos, né? Eles são expulsos naturalmente ou às vezes no processo cirúrgico, né? Morto, né? Não respirou. E a maternal, que é a mãe, que passa por esse processo e muitas vezes morre, né? Ou dentro do período de gestação, ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, que a gente chama comumente de período puerperal, né? Independente da duração ou localização da gravidez, ok, gente? A morte catastrófica é uma morte assim, bem característica, bem caracterizada pela quantidade de vítimas fatais. Ela geralmente abriga um grande número de vítimas fatais, né? Aconteceu na queda de um edifício aqui em Fortaleza, já aconteceu nas barragens lá em Brumadinho, né? São mortes catastróficas, né? A queda de um avião em Recife, o Airbus, né? Caiu, morreram muitos passageiros. Essa é uma morte catastrófica. A morte presumida, eu sempre brinco assim, aquela que o marido amanhece o dia pela manhã e diz: vou ali comprar cigarro. Depois de 20 anos ele não apareceu, ele está desaparecido. Ele está ausente. A esposa precisa determinar a morte para que ela possa receber benefícios pela morte do marido. Essa morte ela é dada pelo juiz, tá? Ela tem que ser dada pela autoridade judicial. E isso está previsto no Código Penal, né? Processual Penal e no Código Civil. Tá certo, gente? Transcorrido um determinado prazo, né? E na convicção do juiz, ele vai determinar a morte presumida daquele indivíduo. Então, gente, a questão no item A, vamos julgar aqui o item por item. A questão no item A, ela diz o seguinte: deverá ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, pois a morte foi natural, ou seja, infecção generalizada. Serviço de verificação de óbito vai examinar corpos que não tiveram assistência médica por causas naturais. Aqui não é uma causa natural, meu amigo. Essa mulher, ela teve uma ingestão de pesticida, de uma substância tóxica, né? E o que aconteceu? Houve uma intoxicação exógena. Ah, mas ela não morreu do pesticida, morreu de infecção generalizada. Houve uma ação continuada, persistente. Ela não saiu sequer do hospital. A origem da infecção generalizada foi o acesso do hospital por conta da ingestão de pesticida. Então, é uma morte violenta, de origem violenta, terá que ser examinada no Instituto de Medicina Legal e não no Serviço de Verificação de Óbito. E a morte não é natural, é uma morte violenta. Se ela fez a ingestão, é uma suspeita de suicídio. Ok, gente? Apesar de ser infecção generalizada, que é uma causa supostamente natural, mas a origem não foi natural. O item B diz: está sob a posse do poder público, o qual tem esse direito em qualquer tempo, devendo ser necropsiado por peritos oficiais ou ad hoc. Verdade. Quando o agente de segurança, no local de um crime, ele passa aquela fitazinha, a família não pode mais acessar, está sob a posse do Estado. E somente depois de que seja liberado pelos estudos periciais e pela autoridade policial, que é a presidente do inquérito, é que a família vai ter a posse do cadáver novamente. No momento que está sobre a ação de investigação e de perícia, está sobre a posse do Estado, né? E quem tem que fazer essa necrópsia é um perito oficial, se houver perito oficial no local. Digamos que seja uma cidade pequena, que não haja ML, que não haja nenhum perito oficial. O juiz, e somente o Poder Judiciário, o juiz vai dizer: o doutor fulano de tal, que é o pediatra,
pode fazer essa necrópsia porque ele tem conhecimento científico suficiente para isso. Então, o juiz declara ele como perito ad hoc e o laudo dele vai ter o mesmo valor de um perito oficial. O item C diz, pertence à família a qual decidirá se irá inumar, enterrar ou cremar. Pertence à família, lógico, mas naquele momento não. Naquele momento ele vai entrar sob a posse do Estado. E outra coisa, a família não pode determinar se vai cremar, porque um corpo que tenha causa de morte de origem violenta só pode acontecer a cremação com autorização judicial. Porque amanhã ou depois, muda o rumo da investigação, há uma nova suspeita, o juiz solicita a exumação, não tem mais que tocar o fogo, não tem mais nada que se possa utilizar para a investigação. Por isso, somente com autorização judicial, essa questão é errada, porque no momento o corpo não está sob a posse da família e a família não pode decidir se vai cremar ou inumar. D. Se impõe a análise de autoridade do judiciário para autorizar ou cancelar a necessidade de necrópsia tipo clínica negativa. O juiz, nem o delegado, ninguém poderá dispensar essa necrópsia. Ela é prevista no artigo 158. E eu vou até ler esse artigo para vocês, só um instantinho. Vamos descer aqui, descer num comentário. O delegado ele não pode dispensar a necrópsia porque o Código de Processo Penal Brasileiro determina no seu artigo 158, diz assim, o caput, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto. A necrópsia é um corpo de delito. Não podendo supri-lo à confissão do acusado. Ah, mas o cara disse, eu usei um pau para matar a fulana. Aí o juiz, não, se ele usou um pau, não precisa fazer necrópsia. Não, negativo. A necrópsia é indispensável, né? Ela tem que ser realizada. O processo invasivo será dispensável ou não a critério do médico perito legista. O trem passou por cima, os pedaços, o corpo ficou todo esmagado, né? Então, o médico legista pode muito bem dizer, não vou nem abrir. Mas a necrópsia foi feita. O exame de necrópsia nem sempre tem que abrir, não. Pode ser um exame só externo. Tá? Assim, sendo nos casos de morte de natureza violenta ou suspeita, o exame cadavérico realizado por um perito médico legal é obrigatório e indispensável. Perito médico legal ou um perito ad hoc. O gabarito dessa questão, o item B, né? E é uma questão bacana, porque a gente tratou de assuntos sumamente importantes. Tipo de morte é uma coisa que cai muito em concurso público. E eu espero novamente, meus queridos, ter ajudado a vocês, né, a tirar todas as dúvidas, né? Estamos sempre aqui. Outros vídeos virão. Boa sorte e boas provas.